Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo aqui do canal Professor Investidor. Hoje com o nosso 10º aporte da nossa carteira do 0 a 100 mil. Você aprendendo a investir na prática com o Professor Investidor, mesmo começando com pouco dinheiro. Então esse é o intuito dessa carteira de investimento, onde a gente começou com aportes mensais de R$ 250 por mês lá em janeiro deste ano, né, de 2024, e a gente está indo agora, né, para o nosso 10º aporte. No aporte de hoje, inclusive, a gente vai ter que fazer algumas mudanças na carteira, acrescentando mais um ativo de renda fixa, devido a uma situação que está acontecendo com o Tesouro Nacional, que eu vou explanar um pouquinho durante o vídeo para vocês. E aqui a gente vai ter uma aula da importância da tomada de decisão pelo investidor em momentos em que acontece aí situações adversas dentro do mercado financeiro. É claro que é algo temporário, né? O Tesouro Direto é aí uma das aplicações mais seguras do país, mas é claro, o seguro morreu de velho, então é muito importante a gente estar aí fazendo o quê? A nossa diversificação de risco dentro da nossa carteira de investimentos. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, eu tenho que dizer que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui citados, dependendo unicamente exclusivamente de você decidir quais ativos você vai ter na sua carteira de investimentos e irá aplicar o seu dinheiro. Esse vídeo ele tem um cunho meramente instrucional para ensinar para você como fazer a gestão de uma carteira de investimentos na prática. Também quero convidar você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. A nossa meta é chegar a 10 mil inscritos até o final de 2024. Me ajude aí a alcançar essa conquista, né? Porque a nossa comunidade aqui se tornar muito mais forte. Dito isso, vamos seguir aqui para o nosso conteúdo, né? Onde a gente vai falar sobre Tesouro Nacional, que está acontecendo greve ali com o Tesouro Nacional, e com isso a gente não está conseguindo fazer aportes, né, na Selic, ali nos títulos do Tesouro direto. Né? E a gente também vai falar um pouquinho sobre o mercado financeiro, Bolsa de Valores, né, o Ibovespa e o IFIX, que vem aí caindo bastante nesses últimos 30 dias, desde o nosso último aporte. E a gente vai ver como é que está o cenário da nossa carteira de investimento do 0 aos 100 mil e também realizar o nosso aporte mensal. Já vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente ir direto ao ponto, sem muita enrolação. Então a gente tem aí um anúncio do próprio Tesouro Direto, né, dizendo que a Secretaria do Tesouro Nacional informa que no dia 1/10, terça-feira, não haverá venda de títulos por meio do programa do Tesouro Direto, devido à greve dos servidores da instituição. Os resgates antecipados estarão disponíveis normalmente. Então aqui um ponto importante, apesar dos servidores estarem em greve, né, e a compra de novos títulos está fechada, se você tem investimentos no Tesouro Direto e você precisa resgatar, eles estão acontecendo normalmente. Esse, né, já é o segundo ou terceiro bloqueio para compras nos últimos 10 dias, né, devido a essa greve dos funcionários da instituição. Então aqui fica um ponto de alerta para a gente, que nesse momento está conseguindo fazer o resgate, mas não está conseguindo fazer a aplicação. Mas pode acontecer de em algum momento você não conseguir fazer o resgate devido a uma instabilidade do sistema ou até mesmo situações como essa de greve que está acontecendo. Tendo em vista que na nossa carteira de investimentos, se a gente for observar, né, aqui na nossa carteira, a gente tem aqui na parte de renda fixa apenas o Tesouro Direto, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA mais 2029. Com isso, caso a gente precisasse de renda fixa e o Tesouro não tivesse disponível para realizar o resgate dos investimentos, a gente teria aqui um problema de liquidez, né? A gente não conseguiria movimentar a nossa renda fixa. Claro que provavelmente isso não vai acontecer daqui que seja resolvida essa questão da greve, tudo volta ao normal, mas, né, como eu disse lá para vocês no começo do vídeo, o seguro morreu de velho, então é importante que a gente faça aqui uma diversificação da nossa carteira, acrescentando um novo ativo de renda fixa, que vai aqui compor, né, a nossa carteira de investimento, aumentando a nossa diversificação e a nossa segurança em relação à liquidez, né, e aonde a gente está deixando o nosso dinheiro. Show de bola. Mas antes da gente ir para essa parte do aporte e falar qual é o novo ativo que a gente vai colocar dentro da carteira de investimento, vamos falar aqui um pouquinho sobre o cenário que a gente está vivendo aí em relação ao IFIX, né, e também ao Ibovespa. É bom a gente ter uma métrica, né, olhar esses índices, porque a gente tem ações e a gente tem fundos imobiliários dentro da carteira. Então, esses índices, eles são uma métrica plausível para a gente conseguir entender para onde está indo o mercado
né, financeiro da Bolsa de Valores, tanto de fundos imobiliários quanto de ações. Então a gente percebe que nos últimos 30 dias, ou seja, no último mês, o IFIX ele caiu mais de 3%, né? Saindo lá dos seus 3.389 pontos para 3.278 pontos no fechamento do dia 1º de outubro, que é quando eu fiz aí o meu aporte. Uma queda expressiva, né? E isso está sendo refletido na nossa carteira de investimento. Se a gente vir aqui na nossa carteira de investimento na parte de fundos imobiliários, a gente vai ver aqui que os nossos fundos imobiliários, né, tanto o IRDM quanto o QSU, estão tendo queda, né? Aonde, somando a queda dos dois, a gente está aqui com uma rentabilidade negativa de 4,37%. Rubens, o que você vai fazer agora? Vai resgatar? Não, gente. Isso aqui a gente tem uma oportunidade. Por quê? O IRDM é um ativo relativamente bom. O QSU é um ativo que investe nos 30 principais fundos imobiliários que compõem o IFIX. Então, se o IFIX caiu 3%, é natural que o QSU esteja caindo aí, né, esse percentual também, né? Então, é super factível. E isso mostra para mim o quê? Né, uma oportunidade, porque eu sei que os 30 fundos que compõem a carteira do QSU são, em sua maioria, fundos imobiliários que têm uma certa segurança, né, que tem ali imóveis físicos, além daqueles fundos de papel que tem uma composição legal. Então, isso traz para mim o quê? Uma oportunidade de investimento, tanto no QSU quanto com a IRDM. Lembrando que na parte de fundo imobiliário, a gente tem a carteira ali, né, 20% do patrimônio líquido da carteira alocado na parte aí de fundos imobiliários. E daqui a pouco a gente vai ver se na composição, né, os fundos imobiliários estão pedindo aporte ou não. Apesar de estar caindo, pode ser que ele não esteja pedindo aporte e a gente não teria que investir aqui, mas a gente vai verificar já já. O Ibovespa de semelhante quesito também está caindo, né, nos últimos 30 dias, aí cerca de 1,79%. Os índices, eles servem sim para balizar os nossos investimentos e é importante a gente observar eles. Só que nem sempre a nossa carteira de investimentos vai refletir o índice. A gente viu que com o IFIX e os fundos imobiliários está andando no mesmo caminho. Só que quando a gente olha para o Ibovespa, uma queda aqui de mais de 1%, quase 2%, mas quando eu olho na minha carteira na parte de ações, eu vou observar o quê? Que a minha carteira de ações está no positivo, né? 3,66%. E a gente tem aqui um contrabalanço, né? A gente tem a Fras-le que está com uma valorização, né, aí positiva, enquanto o Banco do Brasil está com a valorização negativa, né? Como está bem pareado meio a meio ali as duas empresas, né, a Fras-le subiu mais do que o Banco do Brasil caiu. Com isso, a gente tem aqui, né, um saldo positivo na nossa rentabilidade. Então, a gente consegue ver, né, que a nossa carteira de ações ela está andando meio que na contramão aí do Ibovespa. Já o IFIX está andando na mesma direção, né, com os fundos imobiliários da nossa carteira. Olhando aqui de forma geral agora a nossa carteira de investimento, a gente vai perceber que a gente saiu ali de um patamar de valorização geral da carteira de 2,56%, né, para uma valorização agora de apenas 1,77%, devido a essa queda que os fundos imobiliários estão tendo. Então, a gente está, né, com uma valorização mais pequena aí, mas isso para a gente na montagem do nosso patrimônio não vai fazer diferença alguma, porque o que importa aqui é ter ativos de qualidade investidos todos os meses para o longo prazo, com a geração de renda passiva, que vai ser crucial no crescimento da nossa carteira de investimentos, né? Com isso, a gente vai observar aqui que a nossa carteira está com a seguinte divisão aqui de acordo com o que a gente colocou para as nossas classes de ativos. As ações a gente estipulou que seria 10% da carteira, está em 14,62%. Isso significa que esse mês a gente não vai aportar em ações. Já os fundos imobiliários a gente colocou que seria 18% da carteira. Com essa queda dos fundos imobiliários, ele está sendo aqui 18%. Né? Então, abre um espaço para que a gente faça um aporte. E a parte de renda fixa está aqui em 66% e a gente tinha previsto 70%. Então, a gente também vai aportar na renda fixa, até porque a gente ainda está montando a nossa reserva de emergência e com isso a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter, né, a parte de renda fixa um pouco maior e todos os meses a gente vai colocar parte do aporte em renda fixa. A gente está sempre variando num aporte em renda fixa mensal de mais ou menos R$ 150.
E o restante do aporte a gente vai colocando aqui, né, mesclando entre fundos imobiliários e ações de acordo com o que está pedindo. Hoje está pedindo aí fundos imobiliários, né, e renda fixa. Com isso, agora a gente vai fazer o nosso aporte e o primeiro ativo que a gente vai colocar na carteira agora é o novo ativo, né, que vai ser aí um fundo de renda fixa. Esse fundo de renda fixa é um fundo que ele é negociado, né, lá pelo Banco Inter. Ele é emitido, né, e gerenciado ali pelo Banco Inter. É um fundo de renda fixa D+1, ou seja, eu peço o resgate hoje, amanhã o dinheiro está na minha conta, o risco dele é super baixo, boa parte do dinheiro fica alocado em títulos públicos e outra parte dos investimentos dele fica ali em títulos privados, como debêntures, por exemplo. Também tem operações estruturadas, né? E eles não podem investir no exterior e nem se alavancar. Então, é um fundo que vem entregando um rendimento consistente acima do CDI nos últimos 2 anos de existência, né? Então, eu decidi colocar nele. Como ele tem uma liquidez de D+1, é uma liquidez super tranquila. Então, a gente vai colocar aqui esse fundo na carteira, né? Eu vou colocar o CNPJ dele aqui, que é através do CNPJ que a gente coloca aqui dentro da carteira, e trocou o cenário aqui, porque eu tinha colocado para trocar, mas é esse aqui, ó, 09 720 710 001 60, né, que é um fundo de renda fixa lá do Banco Inter. O aporte dele está sendo realizado aí no dia 1/10 de 2024, certo? Onde o preço dele está sendo negociado a cada cota é R$ 4,31. E a gente vai colocar aqui o aporte que a gente realizou nele, que foi de R$ 150, tá? Então eu aportei R$ 150 do nosso aporte de R$ 250. Contando com os dividendos e com o que sobrou no mês passado, a gente tinha um total ali, deixa eu ver na minha colinha aqui, de R$ 261 para fazer o aporte. Então a gente colocou aqui, né, R$ 150 nesse fundo de renda fixa. Vamos salvar aqui a transação, né, a gente já realizou a compra. E agora a gente vai fazer, né, o lançamento aqui do fundo imobiliário. Nos fundos imobiliários, se a gente observar ali entre os dois que a gente tem na carteira, a gente vai conseguir ver qual que está mais para trás. Então a gente vai colocar aqui fundos imobiliários. Eu estou com 46,2% do IRDM e 53,8% do QSU. Eu não vou aportar no IRDM por enquanto, tá? Pela segurança do ativo, eu vou aportar neste momento no QSU. Eu preciso fazer uma reavaliação do IRDM para ver como que está a situação dele em relação aos títulos. Inclusive, eu vou trazer esse estudo do IRDM aqui no canal para a gente conhecer um pouco mais desse fundo imobiliário e entender um pouco como que está a situação atual dele. Então, eu decidi por aportar hoje no QSU. Então, a gente vai fazer aqui o lançamento, né, do fundo imobiliário QSU, né, que a gente vai fazer a aquisição. Então, QSU 11, a data é 1/10 de 2024. A gente conseguiu comprar com o restante ali do dinheiro, que era mais ou menos 111, 112 reais, 14 cotas a um preço de 7,80. Lembrando que o nosso preço médio, se a gente dá uma olhadinha aqui embaixo, ó, nosso preço médio no QSU era de R$ 8,27. Então a gente está conseguindo comprar ele aqui com um desconto relativamente interessante, baixando o nosso preço médio e aumentando aí o nosso retorno sobre o capital investido, ou seja, a gente vai passar a ter um dividend yield maior, né, aí em relação ao QSU. Então, veja que nem sempre um ativo ter desvalorização vai ser negativo, porque dessa forma a gente consegue fortalecer ou melhorar o retorno que eu vou ter sobre ele. Então perceba aqui, né, que com a entrada desse fundo, a gente vai ter essa diversificação em relação à Selic, né, aos produtos do Tesouro Direto aí, e a gente vai conseguir mitigar essa questão do risco da liquidez. Caso o Tesouro Direto venha a ficar bloqueado para movimentações, a gente tem parte da renda fixa em um fundo de investimento privado, né, que pode trazer essa liquidez que a gente precise em algum momento. Com isso, a gente tem aqui a Selic, né, de 2029 com 37% do PL, mais 4,54% desse fundo de investimento, que já dá 40 e poucos por cento, mais 20% aqui do IPCA+, né? Então já dá ali os 65%, mais 5% aqui nessa Selic 2027, que fecha aqui praticamente 70% do nosso patrimônio líquido. E a gente tem agora o QSU,
né, com 12% do PL da carteira, o IRDM com 8%, a Frasle com 6,92% e o Banco do Brasil com 6,55%. Então veja que a gente trouxe um controle aqui, os fundos imobiliários bateu praticamente 20% redondo em relação ao PL, que é o que a gente tem proporcionado para ele desde o início, né, como o limite de investimento em fundos imobiliários. E aqui na parte de ações, a gente tem aqui o Banco do Brasil e a Frasle, né, sendo ali mais ou menos 13% do patrimônio líquido. Então, a gente já deu uma certa equilibrada com esse aporte e a adição desse fundo de investimentos aqui na nossa carteira. Sobre os proventos, a gente recebeu aí em setembro R$ 5,96 de dividendos, né? Sendo que esses dividendos foram divididos aqui entre, né, o IRDM, o QSU e o Banco do Brasil, né, que pagou mais uma vez aí para gente esse mês. E nós já temos aqui R$ 2,72 provisionados do QSU para esse mês de outubro. Então a gente está tendo aqui um certo crescimento nos nossos dividendos. A gente percebe que lá em julho, né, que a gente recebia R$ 4,91, agora a gente está recebendo na média aí de mais ou menos R$ 5,00 em pouquinho. Com esse aporte agora que a gente fez em QSU, pode ser que a gente passe ali de R$ 6,00 lá no mês de novembro, né, em relação aos proventos mensais. Então a gente vê aí uma carteira diversificada, né, com um novo ativo de renda fixa para mitigar esse risco da falta de liquidez no Tesouro Direto, caso isso venha a acontecer futuramente, e pode acontecer, tá? Nada é impossível, é sempre bom a gente estar diversificando o nosso investimento para que a gente não corra o risco de ficar travado em um momento de necessidade. Então esse foi o nosso aporte da carteira de hoje, né, trazendo aí essas nuances para vocês e ensinando na prática, né, como tomar essa decisão em relação a adicionar um novo ativo na carteira de acordo com aquilo que está acontecendo dentro do mercado financeiro. Essas decisões elas serão tomadas durante a sua vida de investidor, né, e você precisa estar preparado para isso, fazer de forma racional e não de forma emocional. Inclusive, eu já escutei investidores falando, né, de tirar dinheiro aí do Tesouro Direto pelo esse acontecimento que está tendo aí em relação à greve dos funcionários dessa instituição. Mas é isso, né, gente? Pode acontecer, é passível. Vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Também quero te convidar, né, a conhecer aí a escola Professor Investidor. O link está aqui na descrição. Assiste o vídeo ali da apresentação, venha conhecer, né? Se inscreva ali, fique um mês com a gente lá, conheça a comunidade e eu te garanto que depois que você, né, conhecer tudo aquilo que a gente oferece, as lives semanais, você não vai querer mais sair de lá, tá bom? E se quiser sair, fique à vontade, é só fazer o cancelamento, né, sem problema. Então vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.